Fala aí, galera, aqui é o professor Carlos. Estamos aí agora entrando na fase da República Velha, né? Acabou de ser proclamada. É claro, da nossa última aula, a gente viu isso. Então a República Velha ela é dividida em duas fases. A primeira é a República da Espada e a segunda a República Oligárquica. Então, por que o nome República Velha, professor? Porque é um mesmo governo, perdão, um novo sistema de governo com os mesmos costumes antigos do Império. Nós até então no Brasil, os governos, eles não eram governo para todos. As pessoas, a maioria da população, não tinham acesso aos bens mais básicos, aos direitos básicos, educação, saúde, segurança, moradia, isso não existia. O que acontece? Então a gente tem o primeiro período, que é a República da Espada, que foi o período governado por militares. Daí o nome República da Espada, que os militares naquela época usavam espadas. Nós temos o primeiro aí, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, o proclamador da nossa república, se torna também o nosso primeiro presidente. Não confundam com o Marechal Hermes da Fonseca, por favor, isso é um erro muito comum. O proclamador da república, o nosso primeiro presidente, é o Marechal Deodoro da Fonseca. Nessa primeira fase chamada de governo provisório, a gente tem dois destaques. Primeiro, que era um governo autoritário, extremamente autoritário. O Marechal Deodoro ele era um excelente militar, mas um péssimo político. Ele não sabia o jogo político, entendeu o contexto político do período. E o que vai acontecer? Nós temos também uma crise, chamada crise do encilhamento. Foi uma crise que foi gerada por conta da tentativa de se estimular a industrialização no país. Não vou entrar nos pormenores, mas a gente vai ver numa outra ocasião. Mas a crise do encilhamento, a gente vai ter aí a figura do Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, também um grande advogado, grande figura política e intelectual no nosso país. Essa crise depois vai ser superada há alguns anos, e a gente vai ter a promulgação da Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana, mas não a primeira Constituição do país. A nossa primeira Constituição é de 1824, lá atrás, no primeiro reinado de Dom Pedro I, o Pedrão, o pai do Dom Pedro II. Então, a Constituição que a gente está falando, a de 1891, ela tem alguns aspectos importantes. O primeiro, o federalismo. O Brasil se torna uma nação de estados confederados entre si, independente, eles têm uma certa independência, eles podem ter as leis estaduais, mas eles estão ligados à federação, à nação em si. Então o Brasil se torna uma federação de estados, independentes, mas unidos pela federação, pela nação. O que acontece? O Brasil, inclusive, se torna, o nome nosso aí é República dos Estados Unidos do Brasil, depois a gente muda para o nome atual. Mas o que acontece? Esse é um aspecto muito importante para a gente entender depois uma briga entre militares e os donos da fazenda de café. A gente tem a questão do voto. O voto é aberto. Aberto em que sentido? Aberto no sentido de que as pessoas declaravam o seu voto. Isso vai ter uma importância no coronelismo, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então a gente tem o voto aberto e o que a gente chama de sufrágio universal masculino. O que é isso? É o voto para todos, os homens. As mulheres nem são citadas na Constituição, só para você ter uma ideia. Mulher votar nessa época, nem pensar. Então, só que era para todos, entre aspas, maiores de 21 anos, que sabiam ler e escrever, 90% da população não sabia. Soldados pracinhas, né? A galera que não era oficial, patente baixa, não podia votar. E padres também não vão votar. Lembrando que por causa daquela questão do padroado, né? Padroado régio, onde é que as pessoas votavam? Isso é interessante. Hoje a gente vota nas escolas, né? Onde é que as pessoas votavam naquela época? Naquela época as pessoas votavam nas igrejas. Então o que acontece? A gente tem essa questão do voto, a gente tem a questão da divisão de poderes em três: executivo, com o presidente, governadores e prefeitos; legislativo, com senadores, deputados e vereadores; e o judiciário, ministros do Supremo, a gente tem juízes, desembargadores. Ainda não tem Ministério Público, está tudo muito embrionário. A República é uma coisa muito nova. Só que a gente tem também algo muito, talvez o mais importante da Constituição de 1891, que é a separação da Igreja e do Estado. O catolicismo não é mais a religião oficial do Brasil, e a partir daí a gente tem a separação. Professor, quer dizer então que agora a gente tem liberdade religiosa?
Não, bem longe disso. Na verdade, a liberdade religiosa vem anos depois. No entanto, a gente tem o primeiro passo para se ter um Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que não tem religião, mas permite todas as outras, inclusive você não ter religião nenhuma. Esse é o conceito básico de um Estado laico. Ah, mas hoje o Estado é laico. Isso é um debate. Bom, pela lei, hoje o Estado é laico. Então o que acontece? A separação de igreja e Estado, a instituição do casamento civil, até então só se casava no religioso. Isso é o primeiro degrau para a gente ter o que a gente chama de liberdade religiosa no país. Então a Constituição ela é promulgada, tem-se um grande burburinho, passa o governo provisório, 1889 e 1891, o Marechal Deodoro, por causa de uma série de fatores, renuncia, o seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, pela Constituição, ele deveria assumir e convocar novas eleições. O que ele faz? Assume e diz que vai ficar. Então a gente já começa aí com uma série de golpes, né? O Marechal Floriano Peixoto assume, diferente do Marechal Deodoro da Fonseca, o seu antecessor, o Marechal Floriano ele é um cara mais político. Ele sabe jogar, fazer o jogo político. Ele é extremamente populista porque ele faz a leitura que é preciso agradar o povo. Com uma série de medidas populistas ele conquista, diminui o preço de alimentos, ele faz concessões, até um plano tímido, mas um plano de moradia para as pessoas, entre outros benefícios que agradam a população. Mas ele tem um dualismo interessante no Marechal Floriano. Ao mesmo tempo que ele era um cara, de um lado, populista, não popular, ele, de outro lado, ele era extremamente opressor com seus inimigos. Inimigos políticos, jornalistas, vão ser presos, vão sumir, vão até ter mortes estranhas durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Isso dá para ele o apelido de o Marechal de Ferro. Então o que acontece? A gente termina esse período, em 1894, nós temos aí no governo do Marechal Floriano duas revoluções interessantes, a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. A Revolução Federalista foi no Sul, se espalhou por Santa Catarina, pegou quase todo o Sul, e a Revolta da Armada foi no Rio de Janeiro. São revoluções de caráter um caráter positivista, digamos assim, porque a gente tem uma briga entre militares e civis. Os civis, que eu digo os donos de café, os militares queriam um governo, na proclamação da República, queriam um governo centralizado na figura do presidente. Não queriam dar autonomia para os estados. Já os donos das fazendas de café queriam uma federação, estados com independência. Quem vence, obviamente, pela Constituição, quem vence são os donos de café. Tanto que a Constituição instaura o federalismo, que dá liberdade para os estados. E a liberdade de atuação desses estados é muito importante para o coronelismo, que é a nossa próxima videoaula. Tá bom, galera? É isso por enquanto. Um abraço.